Olá! Nesta videoaula vamos entender o que são títulos de crédito e conhecer cada um deles. Vamos aos objetivos. Nesta aula temos como objetivos entender o que são títulos de crédito e também conhecer as diferenças entre os principais títulos de crédito, a letra de câmbio, os cheques, as duplicatas e as notas promissórias. Vamos lá! Títulos de crédito são os papéis que representam a obrigação e são emitidos em conformidade com a legislação específica de cada tipo ou espécie. A sua apresentação é necessária para obter o direito que nele é representado. Por exemplo, o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio. Os títulos têm algumas características. A primeira é a cartularidade. Todo título ele deve obrigatoriamente ser reproduzido em uma cártula, um documento. Não tem como você emitir um cheque, por exemplo, sem a folha do cheque, sem o talão do cheque. Outra característica é a literalidade. Só tem validade o que está escrito, o que está impresso na cártula, no documento impresso lá. Outra característica é a autonomia. Se houver um vício, algum erro, em alguma relação, o título não é prejudicado. Se você escreve, por exemplo, por extenso ou numericamente errado no documento, um dos dois provavelmente será considerado, talvez o de menor valor, dependendo do tipo de título. E a abstração. Uma vez emitido, o título desprende-se de sua origem. Inclusive, alguns títulos vão permitir serem repassados. Classificação. A gente tem dois tipos de títulos. Nós temos as ordens de pagamento e as promessas de pagamento. E a diferença é pequena entre eles. A ordem de pagamento é aquela em que a obrigação deverá ser cumprida por terceiros. Por exemplo, o cheque e a letra de câmbio. Como que funciona? Uma pessoa que é o emitente, que é a pessoa que vai emitir a ordem de pagamento, a gente fala sacar, que vai emitir, que vai criar ela, vai emitir essa ordem para um sacado, que vai ser uma pessoa jurídica que vai cumprir aquela ordem de pagamento. Por exemplo, imagina uma pessoa que emite um cheque. Ela vai preencher o cheque e vai emitir uma ordem para o banco pagar. O banco é o sacado. Então ele vai pagar isso aí para alguém. Esse alguém vai ser o beneficiário. Então o beneficiário é a pessoa que vai se beneficiar e que vai receber o dinheiro daquela ordem de pagamento. Imagine que eu estou prometendo pagar alguma coisa para alguém. Quando eu emito um cheque eu estou fazendo isso, emitindo essa ordem. Só que eu vou mandar essa ordem para um terceiro fazer para mim. Então eu tenho uma ordem de pagamento. E aí duas situações que nós temos são o cheque e a letra de câmbio. A promessa de pagamento vai ser a obrigação que vai ter que ser cumprida pelo próprio emitente. É o caso da nota promissória. Então a pessoa que emite se obriga a pagar isso ao beneficiário, aquele determinado valor lá que ela determinou na nota promissória. E o beneficiário, que é outra figura dessa relação, vai ser a pessoa que vai se beneficiar da promessa de pagamento. Ele é o credor do título. Então o emitente é o devedor e o beneficiário é o credor. Bom, como que os títulos podem circular? Nós temos títulos nominativos e ao portador. O título nominativo é aquele cujo nome do beneficiário consta no registro do emitente. Está lá no campinho lá a ordem, Então vai ter o nome mesmo do beneficiário. Ele circula por meio de endosso firmado pelo portador do título. O título ao portador é aquele que circula transferindo-se de pessoa para pessoa pela simples entrega do título. Não consta desse título o nome da pessoa beneficiada. É um caso, por exemplo, você pode imaginar aí de um cheque que não é nominal. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento à vista ou a prazo, dada por escrito a uma pessoa para que ela pague a um beneficiário indicado ou a ordem deste uma determinada quantia. Possui a função de papel moeda, permitindo o transporte fácil de valores de um lugar a outro, sem os períodos de um transporte real. Inclusive é um motivo porque surgiu a letra de câmbio. Ela não está condicionada também a um contrato e é aceita internacionalmente. E qual é o formato da letra de câmbio? Numa letra de câmbio, geralmente a gente vai informar dia, mês, ano, pagará a vossa senhoria pela presente letra de câmbio ao senhor ou à senhora, ou à sua ordem, a quantia de tantos reais, que geralmente vai ser escrito por extenso, em moeda corrente do país, no lugar tal, uma determinada cidade ou praça, como consta aí nesse modelo, a data e a assinatura. Debaixo, no lugar onde você coloca o nome do sacado, você vai colocar o endereço também. Ela pode ser feita manuscrita mesmo, datilografada ou impressa utilizando esses formulários que inclusive são vendidos em gráficas.
A assinatura, né, é que vai definir o aceite, né, dessa letra de câmbio ou não. Tem que ser assinado pelo devedor. Temos também a nota promissória. A nota promissória é uma promessa de pagamento pela qual o emitente, o devedor, se compromete diretamente com o beneficiário, o credor, a pagar-lhe uma certa quantia em dinheiro. Então, geralmente numa nota promissória, nós vamos também informar o dia, a data, vamos informar o valor e vamos informar quem é o devedor e o credor, de forma muito semelhante ao que mostramos agora há pouco na letra de câmbio. O detalhe é que geralmente a gente informa também como que o dinheiro vai ser corrigido, né, até que índice que nós vamos utilizar para corrigir o dinheiro até a data que vai ser feito o pagamento. Nesse exemplo aqui, por exemplo, está sendo usado o índice IGP, né, para fazer a correção, índice inflacionário. Então o valor vai ser pago com juro até a data em que ele vai ser pago, né, por esse devedor aí. O cheque é uma ordem incondicional de pagamento à vista de uma certa quantia em dinheiro que vai ser dada com base em suficiente provisão de fundos ou decorrente de contrato de abertura de crédito disponíveis em banco ou instituição financeira equiparada. O que isso quer dizer? Que é uma ordem de pagamento que vai ser paga se tiver o dinheiro lá em conta, né? Geralmente, o cheque ele também tem um formato em que se informa o valor, se informa a data, se informa o nome do correntista, né? E tem a assinatura. E existem alguns detalhes sobre o preenchimento do cheque que vão dar algumas possibilidades para seu uso como título. Um deles é o cheque cruzado, que a gente está vendo aí. Quando a gente faz esses traços, a gente está fazendo um cheque cruzado, que possibilita a identificação do credor. E nesse caso, o título só vai poder ser pago por depósito em conta. Ele não consegue sacar esse cheque. Tem até dois tipos de cheque cruzado. Tem o geral, que a gente passa dois traços paralelos no anverso. O anverso é à frente, né, e o verso é atrás. E especial. Entre os traços tem que figurar o nome do banco. Temos também o cheque visado, que é aquele garantido pelo banco sacado durante um certo período. E o cheque administrativo, que é aquele sacado pelo banco contra um dos seus estabelecimentos. Temos também a duplicata. A duplicata é o título de crédito emitido com base em obrigação proveniente de compra e venda comercial ou prestação de certos serviços. A duplicata deve ser de uma única fatura. A emissão e o aceite de duplicata fria ou simulada é crime pela Lei 8.137 de 1990. Como a duplicata é um título cuja existência depende de ter um contrato de compra e venda, ou a prestação de um serviço, ela tem que corresponder à efetiva venda de bens ou prestação de serviços. Se por acaso ela não existe isso é inventado, vamos dizer assim, a gente tem esse caso aí que é previsto pela lei. A duplicata tem esse formato, né? Nela a gente tem informação do credor, do valor, do número do título, a data, o vencimento. A gente tem também o valor por extenso, a gente informa também quem é o devedor, que é o sacado, né? E a praça de pagamento, e também é um local para a assinatura. Nela também vem escrito duplicata. E é interessante que a duplicata é um instrumento que só existe no Brasil, é uma especificidade brasileira. Nós temos, né, aqui ao final, algumas questões que talvez seja bom a gente destacar, que são os atos cambiários. Os atos cambiários são as coisas que nós podemos fazer utilizando os títulos. Então, o saque é o primeiro deles. O saque é o ato que tem por objetivo criar o título de crédito. Então, saque seria a mesma coisa para nós que emissão. Quando a gente emite um cheque, a gente saca o cheque. É estranho, né? Bom, o aceite vai ser o ato cambiário pelo qual o sacado reconhece a validade da ordem de pagamento assinando o documento. Então, estou dizendo, essa ordem de pagamento foi emitida, essa dívida está aqui com o meu nome, eu reconheço que ela existe, né? Então, estou dando o aceite. Por isso que a gente assina o cheque, né? Temos também o protesto, que é a apresentação pública do título para o seu devido pagamento, que prova a falta do aceite. O sacado, nesse caso, será intimado para comparecer em cartório a fim de aceitar o título. Temos também o endosso. O endosso é o ato cambiário no qual se opera a transferência do crédito para um terceiro, representando no título a ordem. É uma espécie de transferência da dívida, né? Ou do direito de quem que vai receber. A gente endossa um cheque quando a gente quer utilizar um cheque que a gente recebeu para poder pagar uma outra coisa, por exemplo. Temos o aval também, que é o ato cambiário pelo qual um terceiro, denominado avalista, garante o pagamento do título de crédito. Ele pode assumir parcialmente esse risco, desse crédito ser pago ou não, ou total. É uma atividade, inclusive, perigosa, né, ser avalista.
Tem que ser muito bem pensado. Bom, e o que aconteceu com a questão da internet, da tecnologia mais recente em relação a esses títulos de crédito? Existe a possibilidade de fazer eles de forma eletrônica? O Código Civil de 2002, no artigo 889, lá no parágrafo 3º, ele trouxe a possibilidade de se utilizar o meio eletrônico para confeccionar, para poder fazer os títulos de crédito. Só que fazer o aval e o endosso eletrônicos ainda não é possível, mesmo com a existência de assinatura digital. Haja visto o requisito formal de assinatura para sua validade. Então você ainda precisa imprimir o documento e assinar. Essas questões que a gente colocou aí também só são aplicáveis à letra de câmbio, nota promissória, duplicato e cheques. O título pode ser cobrado ou até mesmo protestado por meio eletrônico. Já é possível isso, sem a necessidade de materializá-lo, de existir em papel. Isso aí é o que prevê a Lei 9.492 no artigo 8º, no parágrafo único. Esperamos que ao final dessa videoaula você tenha entendido o que são títulos de crédito e você também entenda agora as diferenças com clareza entre letra de câmbio, o cheque, as duplicatas e as notas promissórias. Caso tenha dúvidas, entre em contato, estaremos à disposição para atendê-lo.